não acho que as máquinas de cartão vão deixar de existir. Claro que a gente tem que trabalhar muito forte na evolução, na inovação, para garantir que tudo que a gente traz, né, os pagamentos digitais, Pix, pagamento com QR Code, aproximação, cripto, enfim, que todo tipo de pagamento esteja disponível também nas máquinas. Mas a gente sabe que o público brasileiro é muito fiel ainda ao pagamento físico. Juliana Sestaro, diretora da Pfizer do Brasil, que vai vir te contar por que as maquininhas de cartão não vão acabar e estão vindo repaginadas em algo muito mais futurístico. A gente vê hoje, né, os pagamentos que acontecem num passe de mágica, que você não tira o cartão, você não usa mais o cartão, a gente já não Até o rosto, né? Exatamente. Então, a gente tem que garantir que toda evolução aconteça para que tudo esteja acontecendo, inclusive nas máquinas de cartão, né? E eu acho que isso foi o que motivou a gente trazer a Clover para o Brasil. A Clover é uma empresa da Pfizer. A Pfizer adquiriu a Clover em 2012. Ela é uma empresa do Vale do Silício. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e a minha convidada de hoje é a Juliana Sestaro, diretora de produtos na Pfizer Brasil. Obrigada, Mariana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Bom, como você falou, eu sou diretora de produtos na Pfizer, né? A Pfizer é uma grande empresa de meios de pagamento. Ela é uma empresa americana, mas que está aí no mundo todo, né? Já há 40 anos no mercado, processando um volume enorme de transações e com algumas vertentes diferentes nesse mercado de pagamentos. Então, desde o processamento de transações, emissão de cartões. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem também algumas operações, né? Operação de adquirência, de credenciamento, trabalhando muito forte com o que a gente chama de Acquire as a Service, que é a gente prestar esse serviço de adquirência, né, para outras empresas, então esse serviço de processamento transacional para outras empresas. Também tem o braço de emissão aqui no Brasil, emissão de cartões e processamento de cartões. E também, recentemente não, já tem aí uns 4, 5 anos, a Pfizer adquiriu a Software Express, que é uma grande empresa do mercado, né, que está presente aí num número muito grande do varejo brasileiro, que a gente faz também todo o processamento, todo o back-end de transações das maiores empresas aí do Brasil. Então, eu estou na Pfizer desde 2020, mas estou no mercado de meios de pagamento desde 2008. Então, nem gosto de falar muito para não denunciar muito a idade, mas, enfim, passando, né? Sempre entrei já na área de produtos, sempre fazendo gestão de produtos. Passei pela área de inovação também, fui consultora de inovação por um tempo. Uma atuação mais forte por um tempo em e-commerce. E aí eu fui para a Pfizer em 2020, também com o olhar para e-commerce, mas aí acabei expandindo aí a minha atuação. Então, hoje, diretora de produtos responsável por todo o portfólio de produtos aqui no Brasil. Legal, e você tem uma grande experiência, tanto de pagamentos quanto inovação, que é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no podcast Future of Money. Inclusive, além da Pfizer, você também já passou pela Cielo, né? Que também já esteve aqui no podcast, então quem está ouvindo e estiver interessado também só conferir lá. Mas, já para a gente começar o assunto, recentemente vocês também lançaram o Clover, né? Que é a linha de maquininhas de pagamento. E a gente fala muito sobre isso aqui, tanto que a gente já teve Cielo, a gente já teve GetNet, e é um assunto, já vou começar com a pergunta bombástica, né? Qual que é a intenção, assim, de trazer essa linha de maquininhas para o Brasil? Vocês acreditam que as maquininhas vão ter ali um protagonismo, né, nos pagamentos, que a gente fala de futuros pagamentos? Será que as maquininhas ainda vão fazer parte disso? Já conta pra gente um pouco de Clover, pra quem não conhece, e já traz esse assunto pra gente. Claro. Bom, eu acredito piamente que não acho que as máquinas de cartão vão deixar de existir. Claro que a gente tem que trabalhar muito forte na evolução, na inovação, para garantir que tudo que a gente traz, né, os pagamentos digitais, Pix, pagamento com QR Code, aproximação, cripto, enfim, que todo tipo de pagamento esteja disponível também nas máquinas. Mas a gente sabe que o público brasileiro é muito fiel ainda ao pagamento físico, né? Claro que a gente tem visto, principalmente com a Software Express, né? A software, a gente tem uma gama de produtos que consegue fazer muito bem essa junção dos diversos meios de pagamento, né? Trazendo a omnicanalidade
para os nossos clientes, né, para o varejo. E a gente sabe que isso passa, né, por desde um autoatendimento. A gente vê hoje, né, os pagamentos que acontecem num passe de mágica, que você não tira o cartão, você não usa mais o cartão, a gente já Até o rosto, né? Exatamente. Então, a gente tem que garantir que toda evolução aconteça para que tudo esteja acontecendo, inclusive nas máquinas de cartão, né? E eu acho que isso foi o que motivou a gente trazer a Clover para o Brasil. A Clover é uma empresa da Fiserv. A Fiserv adquiriu a Clover em 2012. Ela é uma empresa do Vale do Silício. E desde que eu entrei na Fiserv, mas eu sei que esse projeto já é anterior a mim, tinha o desejo, né, da Fiserv trazer a Clover para o Brasil. E o ano passado foi o ano da gente concretizar isso, porque a gente sabia que o grande segredo era juntar toda a tecnologia da Clover com toda a parte de inovação e a parte de processamento de pagamentos da Software Express. Então, a Clover vem um pouquinho diferente do que ela é, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Ela não é só uma máquina de cartão, muito pelo contrário, a gente trabalha exatamente para garantir que o mínimo que ela faça é o pagamento com cartão. Mas a gente trabalha muito forte na Clover como uma plataforma, de fato, de pagamento e de gestão do negócio. Então, a Clover que ela proporciona, né, a Software Express, ela tem uma expertise no mercado muito forte de parceria com distribuidores de automação comercial. Então, a gente traz esse ecossistema todo para dentro da Clover, mas mesmo para quem não tem uma automação, a automação é quando você está, por exemplo, num mercado e tem aquela frente de caixa que tem um outro sistema rodando, né? Então, essa é uma automação comercial que por trás acontece o processamento do pagamento. Mesmo para quem ainda não tem algum sistema de automação comercial, a Clover já traz alguns apps nativos que proporcionam isso. Então, mesmo para quem não tem um sistema de um terceiro, de um parceiro nosso, né, só de ter a Clover, ele já tem, por exemplo, cadastro de cliente, cadastro de funcionário, gestão do turno do funcionário. Então, com o mínimo que ela faz, ela já começa a fazer muito mais do que só pagamento. Além da gente ter uma abrangência muito grande, né, dos meios de pagamento. O CITEF, que é o produto da Software Express, que está muito distribuído no mercado, é exatamente o sistema que está rodando dentro da Clover. Então, a gente juntou todo o sistema da Clover com o CITEF. Então, a gente tem mais de 200 métodos de pagamentos já habilitados dentro da Clover. Então, ela não é uma simples máquina de cartão. A gente fala que a Clover não é um negócio de maquininha para a Fiserv, né? Muito pelo contrário, ela é todo um ecossistema que garante para que os nossos parceiros tenham uma oferta completa para oferecer para os clientes deles, né? Então, a gente vai dessa parte da aceitação, obviamente, até a gestão, porque a gente relaciona muito a um smartphone. Então, a gente quer garantir que com a Clover, o nosso cliente tenha um ecossistema tão completo na mão dele que ele não precisa ter aquela parafernália toda, né? De ter um sistema maior de automação que ocupa mais espaço, de PDV. A gente quer que ele consiga fazer isso de uma forma reduzida, pensando em espaço físico, e aumentar o espaço de exposição de produtos dentro da loja dele, para ele poder aproveitar melhor isso. E com tudo que a gente traz de gestão, ele consegue focar no negócio dele, né? Na parte logística, nas negociações de compras dele, e a gente conseguir resolver toda a vida de pagamentos para ele, desde o momento em que ele faz a contratação, faz as vendas, faz a conciliação, que é um outro ponto super importante, e com toda a aceitação de meios de pagamento que o varejo brasileiro hoje pede, né? Que a gente sabe que hoje quem define como vai pagar é o cliente, né? A gente, quando vai na loja, define como vai pagar. Não é só a loja falando, eu só aceito esse método de pagamento. Isso não existe mais, né? Legal. E eu achei até, assim, um número bem grande. Você falou em 200 métodos de pagamento, né? Lógico que a gente sabe que aqui no Brasil a gente já tem uma gama muito grande, né? Eles vão evoluindo, mas eu achei um número bem expressivo. Tem como você trazer alguns exemplos? Lógico que todos a gente vai ficar até amanhã aqui falando, né? Mas quais são, assim, tanto os mais usados, que já dá para ter uma ideia de quais são, mas também os mais diferentes? Sim, a gente tem, claro, né? Crédito, débito de todas as bandeiras, o Pix, o pagamento por QR Code, por aproximação. Mas pela extensão do mercado brasileiro, a gente tem muitos métodos de pagamentos regionais. Então, hoje, a Software Express ela é conhecida por ser a maior distribuidora de pagamentos regionais também. Então, você tem cartões específicos que são aceitos em regiões específicas, os vouchers, né? A gente sabe que aceitação de voucher, né, para quem está, principalmente no varejo no mercado de alimentação, tem hoje uma necessidade enorme de aceitação também. Então, a partir do momento que a gente tem o CITEF lá dentro, o lojista já tem toda essa aceitação também com a Clover. E você que está por dentro disso, eu achei super interessante você falar da regionalidade, cada lugar ter ali os seus meios de pagamento específicos, bandeiras, etc. Você acha que tem algum impacto
essa regionalidade na forma como os pagamentos são feitos, no comportamento do usuário, e vocês precisam fazer, por exemplo, adaptações nos serviços que vocês vão prestar para determinados clientes de determinadas regiões? Total. Total. Isso, assim, é o que sempre foi o nosso drive lá dentro da Fiserv, né? Quando você trabalha com um número muito grande enfim, de clientes, de lojas do varejo, a gente sabe que cada uma tem suas especificidades, né? Suas necessidades diferentes. Então, a gente faz muitas adaptações para cada cliente, pela necessidade do mercado dele. Então, por exemplo, uma empresa do mercado hoteleiro tem necessidades muito específicas, né? E muito diferente de um mercado de alimentação. Desde o momento em que ela tem as integrações, enfim, ela tem todo, por exemplo, você pega o mercado de hotéis, você tem que fazer a pré-autorização, depois a confirmação daquela transação, aí tem o consumo no quarto, tem o consumo na piscina, tem o consumo todo espalhado pelo local. E, ao mesmo tempo, você tem um restaurante um pouco menor que tem uma necessidade, por exemplo, de um volume grande de processamento de transações na hora do almoço, porque você tem 1 quilo lá com uma fila grande. Então, assim, a gente realmente faz muitas adaptações de acordo com com o mercado, né, com o segmento comercial. E a gente sabe que esse é o grande diferencial que a gente tem hoje, né? A capacidade que a gente tem. Primeiro, que a Fiserv tem hoje parceria com mais de 4.000 empresas, exatamente para a gente atender os segmentos específicos. É muito difícil você achar uma solução que consiga atender a todo mundo, né? Então, essa parceria toda proporciona com que a gente consiga atender um restaurante que ele atende balcão, ou um restaurante que ele queira expandir para delivery, ou que ele comece a fazer food truck, por exemplo. Então, a gente vai conseguindo fazer as adaptações necessárias com os nossos parceiros também. Então, o nosso grande diferencial com a Clover é exatamente a gente trazer essas parcerias junto com a gente, né? Para a gente conseguir atender esses segmentos todos. Legal. E voltando a falar de Clover, assim, eu queria até fazer uma pausa aqui no nosso papo para fazer um elogio. Eu gostei muito que você veio de verde, eu não sei se foi intencional, né? Porque, para quem não sabe, quem tá ouvindo, né? A cor da Clover é verdinha, é um trevo de É um 4 trevo, folhas, isso. né? E voltando aqui para as perguntas. Eu estive lá no lançamento da Clover no Brasil, teve uma demonstração super legal das maquininhas, assim, muitas coisas que eu nunca tinha visto na vida, bem diferentes, que com certeza cabe muito, foi até da onde surgiu o nosso convite para vocês virem no podcast, porque cabe muito, porque a gente quer falar de futuros meios de pagamento e tudo mais. E, enfim, o que a gente imagina de que é uma maquininha de cartão, que é aquela coisinha pequenininha que a gente vai na padaria e passa o cartão e pronto, estava bem diferente ali naquela demonstração que vocês fizeram pra gente. Então, eu quero que você conte, né? Lógico, não tem como a gente trazer todas as maquininhas aqui pro podcast, seria muito legal se fosse, mas eu quero que você conte um pouco também para quem tá ouvindo os exemplos de maquininhas, porque tinha a maquininha que era o totem grande, Isso. tinha outra que parecia ali um tablet. Eu quero que você conte um pouco mais sobre essa diversidade de maquininhas e como elas vêm para atender ali novas necessidades, trazer inovação também para essa área de pagamentos. Acho que esse é o grande ponto, né, da Clover. Por isso que a gente fala que ela não é só uma máquina de pagamentos, ela é todo um portfólio de solução, né? Ela é um ecossistema muito mais completo. Então, agora a gente está começando a operação com a Mini e com a Flex. Então, a Flex ela é uma solução móvel, né? Ela é uma máquina mais simplificada, no sentido de ser mais simples mesmo, dela navegar pelo estabelecimento. E a Mini, que é a que parece um tablet, né? Só que a Mini, mesmo ela parecendo um tablet, tendo o tamanho de um tablet, ela serve os dois lados do balcão, então ela tem toda a capacidade de substituir tanto um totem de autoatendimento quanto um PDV mais completo. Porque está tudo lá dentro, tudo dentro de um tablet mesmo, né? Já com leitor de cartão, impressora, com tudo que ele precisa ter para fazer os pagamentos. Mas acho que você viu lá, né, no evento que a gente fez tanto as demonstrações por segmento, exatamente para a gente ter a oportunidade de demonstrar a variedade que a gente traz com a Clover, né, da gente conseguir atender o balcão, o delivery, um atendimento com mais fila, um autoatendimento como a gente tem, por exemplo, no estádio da Bombonera, na Argentina, é um case que a gente tem muito legal, porque eles têm claro que uma necessidade de processamento de volume num espaço de tempo muito curto, porque tem os 15 minutos de intervalo de jogo. E a Clover tem uma capacidade muito grande de processamento, né? Então, eles têm lá no estádio algumas Clover Mini que estão instaladas lá para o autoatendimento. Então, a pessoa vai lá, faz o pagamento, tira o ticket e eles conseguem processar um número gigantesco de transação. E, além disso, a gente já está programando agora para 2025
a chegada dos outros modelos também de Clover. Então, desde soluções mais simples, como só um leitor de cartão ou que é a Pocket, né? Que é como se fosse a Flex, mas ela não tem impressora para um garçom, por exemplo, tirar pedido e conseguir fazer esse atendimento de forma remota também. Até a Station Duo, que aí sim é uma Clover mais parruda, que vem com tela, tem a gaveta de dinheiro e consegue fazer essa substituição de um PDV um pouco maior para quem tiver essa necessidade, até a Clover Kiosk, que é um totem de autoatendimento. Que modéstia à parte é linda, gente. Eu sou fã da Clover Kiosk, eu acho ela muito bonita. A gente sabe que autoatendimento é uma tendência enorme aqui no Brasil. Eu tive ano passado com o pessoal da Clover lá na Califórnia e eles estão fazendo uma evolução enorme também em cima disso, exatamente para adaptar as necessidades de cada um dos mercados, né? Então, a gente leva muito do Brasil para lá também as necessidades. O nosso mercado é muito diferente, né, do mercado americano, completamente diferente. Então, a gente leva muito e acompanha muito essa evolução junto com eles. E, sim, isso é só o começo. Né? E é o que a gente comentou lá no lançamento, a gente tinha os nossos clientes, parceiros junto conosco, e agora é o mercado que está trazendo para a gente, que vai ditar qual Clover a gente traz antes, né? Quem que a gente vai priorizar. Porque assim, a gente sabe que tem espaço para todos os modelos. A ideia é exatamente essa, né? Não é a gente ficar preso a um único modelo de Clover, é a gente conseguir garantir que dentro de um estabelecimento, você pega hoje, por exemplo, uma grande rede de vestuário, a gente sabe que tem uma pessoa atendendo lá no meio da loja com um tablet, você tem o PDV, você tem o totem de autoatendimento. Então, a ideia é a gente conseguir trazer todo esse ecossistema exatamente para a gente conseguir cobrir todos os pontos de pagamento que o lojista precisar dentro da loja dele, dentro e fora, né? Porque a gente também tem integração com pagamentos móveis, com e-commerce. Então, é a gente garantir que, contratando o Clover, o cliente consiga se atender completamente em relação às necessidades do meio de pagamentos que ele tiver, que ele precisar levar para dentro da loja dele. E a gente está falando de maquininhas que justamente não fazem apenas o pagamento, né? Participam ali praticamente de toda a jornada de compra e venda. E isso é um diferencial muito grande, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda está acostumado a ver, na maioria dos comércios, aquela maquininha simples e tudo mais. Você comentou do mercado americano. Eu vi pela primeira vez, assim, uma maquininha de pagamento mais diferente quando eu fui para lá, que era aquela que parece o tablet e já parece assim, você percebe que ela integra um pouco mais ali o processo de compra. Ainda tem uma pessoa ali passando, mas você vê que, mesmo quando você vai lá comprar, você consegue ver que o funcionamento é diferente. E como que vocês identificaram nessa tendência de trazer maquininhas que fazem parte ali mais do processo do que só o pagamento? E como que vocês pretendem integrar isso no mercado brasileiro, né? Porque, realmente, assim, a maioria dos comércios que a gente ainda vê, assim, no dia a dia, é só a maquininha simples. Então, como é que vocês vão mostrar para esses comércios que compensa também pensar em algo que já traga algo a mais? A gente tem trabalhado muito na experiência de uso, né, para o estabelecimento, exatamente porque a tendência natural é ele pegar aquela máquina e só usar para o pagamento e não explorar aquilo. Então, o nosso grande trabalho, né, enquanto time de produtos, de marketing, é exatamente a gente conseguir fazer um desenvolvimento para que seja muito um modelo que ele consiga se autoatender, no sentido dela ser muito autoexplicativa. Né? Então, se você compra a Clover lá fora, lá é um modelo diferente, é um modelo de compra, você tem todas as ferramentas para você conhecer. Então, tem os blogs, enfim, tem todas as ferramentas. E a gente está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Né, para a gente conseguir garantir que alguém que adquiriu uma Clover, quando ele recebe, desde o momento em que ele está explorando, está entendendo um pouquinho melhor o que é essa solução, se ele precisa mesmo, né, disso, então a gente já vai mostrando o que a Clover faz além do pagamento. Para ele entender, e a gente sabe que a partir do momento que ele adquire uma solução que vai além, dificilmente ele muda. Né? E isso a gente é um conhecimento que a gente adquiriu com os nossos parceiros. A gente vê que claramente, né, as soluções que a gente tem hoje, elas estão muito, muito bem instaladas no mercado, exatamente porque a gente formou essas parcerias e a partir do momento que você tem toda a parte de gestão rodando também naquela plataforma, enfim, numa Clover ou em qualquer outra solução que ele tenha, dificilmente ele não tem necessidade de mudar.
ele já tem aquilo bem resolvido, ele já está com a gestão toda rodando lá, as transações dele estão lá, os relatórios dele estão lá, cadastro de cliente, cadastro de funcionário. Então, isso tudo traz um diferencial que a gente sabe que a gente consegue fazer com que ele fique mais tempo, né, com as nossas soluções e que ele pare de se preocupar com isso. Né? O nosso maior objetivo é exatamente unir forças. Então, a gente, com a Clover, a gente uniu a força de algumas empresas, né, tanto da Clover quanto da Fiserv, com esses mais de 4 mil parceiros, exatamente para oferecer isso para eles. Né? Então, foi muito escutando o que os nossos clientes pedem. E um outro diferencial muito grande da Clover aqui no Brasil é que a gente consegue atender desde o pequeno estabelecimento até estabelecimentos de grandíssimo porte, porque a gente está exatamente com esses parceiros. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no processo de Acquire as a Service que a Fiserv oferece hoje, a gente processa transações para Sicredi, para Caixa, né, e para a própria BIM, que é a nossa marca própria de credenciamento. Então, os nossos clientes têm acesso a uma ferramenta que outros clientes hoje não têm. Então, exatamente porque ele consegue ter esse diferencial, né? E ele consegue expandir, ele consegue ver que ele consegue começar a fazer gestão. Às vezes, ele não sabe que ele precisa daquilo. Então, a partir do momento que a gente começa a contar para ele, que ele começa a falar, interessante isso daqui, eu posso cadastrar meu cliente aqui, se ele voltar, eu vou saber que ele já veio, eu já tenho o cartão dele tokenizado aqui, eu sei, aqui dentro das minhas 4, né, das minhas 4 Clovers, eu sei qual funcionário fez qual venda, quem cancelou, tal. Ele começa a entender que ele pode fazer uma gestão a partir disso. Então, principalmente para o pequeno e médio, que hoje não presta muita atenção nisso, que não tem essa necessidade, enxerga essa necessidade, né? Ele começa a ver uma vantagem que é um grande diferencial. Então é interessante porque, pelo que você está falando, tanto o pequeno, médio, grande comerciante vai ter acesso às maquininhas mais futurísticas que a gente pode ver, que eu vi pessoalmente bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas quando a gente fala de inovação e meios de pagamento, a gente não consegue deixar de lado também a automação, porque a gente percebe que é um processo que está cada vez mais automatizado. E você falou também de tendências ali de a própria pessoa fazer o pagamento, né? Agora me fugiu a palavra. De autoatendimento. Isso, autoatendimento. Então, que tecnologias que vocês precisam usar para garantir que esse autoatendimento vai dar certo, né? Porque a gente teve ali até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha necessidade ali de ter uma pessoa fazendo atendimento, até por questão de segurança mesmo, para garantir que tudo vai dar certo, tanto para a pessoa que está comprando, quanto para a pessoa que está vendendo. Então, eu queria entender como é que a tecnologia entra nesse lado para garantir que agora as pessoas podem ir lá e fazer tudo sozinhas e vai dar certo. Olha, Maria, acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala da integração do pagamento com a automação, né? Então, os sistemas precisam conversar para a gente garantir que o que está acontecendo lá em loja, o lojista depois ele vai conseguir fechar o caixa, ele vai conseguir validar se tudo foi pago mesmo, se alguma transação foi cancelada, enfim, que é a vida normal, né, do varejista, mas com a parte de segurança, de fato, né? Então, as automações têm um papel fundamental nisso, porque a gente desenvolve, né, essa parte toda de conseguir integrar e oferecer isso para o lojista, mas hoje se você vai, por exemplo, num supermercado, né, que você faz o autoatendimento, que você vai lá e você passa, enquanto você não coloca o produto lá, né, ele é super sensível, né, você precisa colocar o produto lá e ele fala, não, tem uma pesagem diferente aqui, o produto que você passou não está aqui, ou você colocou um produto que você não passou. Então, o sistema todo, de forma integrada, ele oferece uma segurança para o estabelecimento e a gente sabe que, principalmente no mercado brasileiro, a gente precisa garantir isso. Né? A gente sabe que tem uma necessidade muito grande da gente conseguir garantir para o nosso cliente que as pessoas estão realmente passando todos os produtos, que os produtos estão lá, estão sendo pesados, estão sendo pagos, enfim. E ainda assim, né, sempre tem alguma pessoa por perto, olhando, até o varejista conseguir sentir segurança naquele sistema. Mas, para mim, a palavra de ordem é integração. A partir do momento que a gente integra, né, as soluções, os métodos de pagamento, com os sistemas todos e com toda essa parte de segurança, isso é essencial. Não tem como a gente não oferecer a solução completa para o lojista, senão alguma parte vai ficar faltando. E aí ele rapidamente fala, não, isso aqui não está me trazendo muito mais risco do que o glamour da inovação, né?
Eu gostei dessa palavra integração, que já vou emendar na minha próxima pergunta para você, que nos últimos anos a gente teve ali muitas novas tecnologias, o Pix foi uma delas, agora a gente vai ter o Drex, a gente tem moedas digitais e os próprios pagamentos estão ficando cada vez mais digitais. Então, como que vocês fizeram na Pfizer e tudo mais para se adaptar a isso e também se manter atualizado, né? Porque, por exemplo, o Drex não foi lançado ainda, mas quando ele for lançado, vocês já vão ter que, creio eu, também integrar isso no sistema de vocês. Então, como é que funcionou isso? Você que já está há um tempo lá, conta pra gente. Dentro da empresa, né, dentro da Pfizer, a gente tem pessoas que estão o tempo todo mapeando todo esse movimento de mercado. Então, que participam dos fóruns, que estão, né, junto das empresas que ditam essas tendências todas no mercado. Então, a gente está sempre olhando isso para conseguir garantir. Vou falar do Pix, por exemplo. A gente está acompanhando sempre, né, toda a evolução do Pix para garantir, lá em julho de 2025 a gente vai ter agora, né, a gente acabou de lançar o Pix para aproximação. Em julho tem o Pix automático, que é para garantir a recorrência. Enfim, então a gente já está com isso no pipeline, já está em desenvolvimento, já vai testando para a gente garantir que quando chegar o momento de lançamento a gente já esteja pronto. Mas é uma loucura, porque o mercado brasileiro é muito dinâmico, né? O mercado, acho que com a maior gama de oferta, com muita inovação. A gente sabe que nós somos ditadores de inovação no mercado de pagamento no mundo, né? Eu participei de um fórum nos Estados Unidos para falar de pagamentos instantâneos e assim, todo mundo quer parar para escutar sobre o Pix. Todo mundo quer saber como foi a implantação. No meu país a gente está pensando em fazer e tal. O pessoal começa a pegar quase que uma consultoria assim, com a gente para saber como faz, porque de fato o Brasil é muito inovador, né? A gente dita a tendência mesmo. Então a gente tem que ter uma equipe muito focada, uma área muito voltada para a inovação, para conseguir garantir que a gente não vai ser pego de surpresa, né? De repente alguém lança alguma coisa, ou enfim, né, por regulatório vem alguma coisa. Então a gente tem sempre aí o pessoal olhando isso, uma área de desenvolvimento grande, que a gente está lá sempre olhando prioridade, o que vai passar na frente. Isso aqui era só para daqui a 3 meses, mas acho que dá para adiantar. Então, a gente acaba sempre dando essa estudada para conseguir continuar aí à frente das inovações, para não perder nenhum caminho aí. E nesse sentido também entra um pouco também vocês observarem também o comportamento do brasileiro nos pagamentos, né? Porque eu lembro até hoje que vocês divulgaram também uma pesquisa que a gente repercutiu na Exame e tudo mais, sobre Pix, pagamentos em crédito, e tinha vários insights legais lá. Inclusive, eu estava pensando nessa pesquisa esses dias, porque estava falando lá que o brasileiro deixaria de usar o Pix se ele passasse a ser cobrado. E aí, agora, recentemente, a gente teve todo aquele bafafá lá, né, da suposta taxação do Pix. E aí, já teve também uma onda de pessoas falando, então, não vou mais usar o Pix. E aí eu pensei, nossa, olha, aquela pesquisa lá, tinha razão, né? Então, como é que funciona também essa análise do comportamento do brasileiro? Porque, lógico, a gente tem muita ideia boa, inovação, o próprio Banco Central também está trazendo, mas acho que também depende muito de como que o brasileiro vai se comportar diante disso, né? E a gente tem uma tendência muito forte a achar que o nosso comportamento é o comportamento padrão, né? E aí, quando a gente pega uma pesquisa como essa, eu estava até num evento recentemente apresentando os resultados dessa pesquisa e a gente se surpreende mesmo, né? Porque a gente vê que ainda tem muita gente que tem receio de usar o Pix, que tem medo de segurança, ou que, eu tenho receio, eu não saio com o meu celular de casa. A gente fala, gente, como alguém não sai com o celular de casa em 2025? Tem gente que tem o celular do Pix que tem guarda, o celular do né? Pix, tem o celular do ladrão, né? Tem gente que antigamente tinha o dinheiro do ladrão na carteira, né? Agora tem o celular do ladrão que não tem os aplicativos do banco. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto isso, porque é o que a gente falou lá no começo, o Brasil é muito grande. E aí você vê que os comportamentos divergem muito. E isso acaba surpreendendo muito a gente quando a gente pega esse tipo de pesquisa, né? Porque a gente acha que a nossa rotina é a rotina de todo mundo, né? A gente está acostumado a fazer Pix para Deus e o mundo, é muito fácil, é muito rápido. Mas até, por exemplo, a adoção do Pix no varejo, ela levou mais tempo
do que a adoção do Pix para transferência de pessoa para pessoa, né? Porque é muito fácil você transferir de pessoa para pessoa. Quando a gente foi para o varejo, tinha aquela dúvida, mas onde vai aparecer o QR Code? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que abrir o aplicativo do banco, leva um tempo, aí o QR Code expirava, aumenta o tempo de expiração do QR Code. Então, a gente tem que ir o tempo todo mapeando, ouvindo, entendendo e adaptando para conseguir atender e respeitar essa curva de adoção. Né? A gente sabe que essa curva acontece, acho que agora o Pix já está super normalizado, inclusive em lojas, né? Muita gente no início não aceitava porque tinha muita dificuldade em conciliar, porque a transação, né, do Pix, a transação, eles falavam, não consigo conciliar isso daqui, não vou aceitar Pix, não aceito Pix. Não, como assim? Aí você vê que os consumidores passam a pedir. Então, não tinha mais como não aceitar. E aí, a gente vai acompanhando essa curva de adoção, vai fazendo as adaptações, as melhorias para conseguir melhorar a experiência do consumidor e do lojista também, né? E até entrando um pouco mais nesse assunto de comportamento do consumidor, eu achei super curioso que você falou que o mínimo que a maquininha da Clover precisa fazer é passar cartão. E justamente, a gente já falou aqui sobre vários cases e tudo mais, que elas realmente fazem muita coisa além disso. Mas, entrando nesse assunto de comportamento do consumidor e cartão, você acha que isso pode mudar no futuro? Porque a gente vê cada vez... a gente tem muita gente que usa cartão, mas a gente vê cada vez mais pessoas usando cartão no celular e tudo mais. Então, você acha que o cartão, como a gente conhece ele, de plástico, que você insere ou aproxima, ele pode acabar? Eu acho que acabar é uma palavra muito forte. Né? Eu acho que tem, sim, um público que prefere o plástico, né? Que prefere o cartão físico, se sente mais seguro em ter o cartão lá. Mas a grande tendência, claro, que a gente ter as digital wallets, né? A gente ter o pagamento por NFC. Enfim, acho que tem uma tendência muito grande a esse número acontecer uma migração muito rápida. Né? A gente já vê muito mais gente pagando hoje em dia, pelo menos nos grandes centros, né? Com o celular do que com o próprio cartão. Por isso que a gente fala que na Clover a gente tem que garantir, não só na Clover, né, em todas as soluções, mas principalmente na Clover, por ser agora o nosso produto, né, o nosso carro-chefe que vai trazer as inovações todas, a gente tem que ter aceitação de todos os métodos de pagamento. Né? Então, a gente está entrando agora com o Pix por aproximação também. O próprio Pix, né, já vem fazendo uma substituição do método de pagamento também muito grande. E o Pix por aproximação nada mais é do que concretizar o que acontece hoje de forma muito simples e muito rápida com o cartão na wallet fazendo pagamento por NFC, né? Ou até o próprio plástico. Então, acho que tem, sim, uma migração importante aí para acontecer. Morrer, eu acho que é muito forte. E eu justamente ia até te perguntar, e até trazer justamente essa questão do Pix NFC, né? Que é uma coisa que a gente vai ter aí futuramente. E vai também economizar muito tempo, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai pagar por Pix na maquininha, é até um pouco decepcionante, assim. Você tem que escanear o QR Code, entrar no aplicativo do banco, se conectar e confirmar aquilo ali. E o Pix não deixa de ser um fenômeno, né? Assim, foi adotado ali de uma forma muito explosiva, muito rápido, muito intenso. Hoje todo mundo faz Pix e, assim, em quantidade, né? Uhum. E mesmo assim, então, mesmo tendo ali que passar por todo esse processo, as pessoas ainda usam muito Pix. Então, quando tiver a aproximação, a gente imagina que vai ficar ainda mais rápido, ainda mais fácil. E aí... isso pode ser um concorrente forte ali para o cartão? Eu acredito que sim. Hoje o Pix ainda não substitui completamente, né? A gente vê ainda que o Pix tá muito equiparado à quantidade de transação com cartão. Mas a partir do momento que entra o Pix por aproximação, que facilita tanto esse processo, e a gente sabe que o Pix é o queridinho do brasileiro, né? A tendência é, sim, que ele comece a fazer uma substituição. De novo, acho que não é que vai deixar de existir, alguma coisa assim. Claro que cada banco tem o seu benefício específico para cada tipo de pagamento, né? Os bancos trabalham muito, muito bem nisso, né? Inclusive. Mas eu acho que ele tem, sim, uma tendência dele começar a substituir uma parcela do pagamento com cartão. Tanto no débito, né? Quando a gente fala no Pix por aproximação convencional, e o Pix automático, quando vier com a recorrência, ele consegue substituir o cartão de crédito em algumas vendas recorrentes também. Então, eu acredito que ele começa a comer, sim, uma parcela dos pagamentos com cartão. E eu sei que é difícil imaginar, assim, pensando muito no futuro, mas até fazendo um paralelo aqui, por exemplo, há algumas décadas atrás, né, o meio de pagamento era o cheque. Papelzinho lá que você escrevia, assinava e todo mundo aceitava que era aquilo e tudo bem.
E agora, então assim, para uma pessoa que, se a gente voltasse no tempo e fosse falar para uma pessoa que está acostumada a usar o cheque, que agora a gente teria ali um celular que apertaria um botão, encostaria numa outra máquina e em questão de segundos já efetuaria aquele pagamento, o dinheiro sairia de uma conta e iria para a conta da loja, por exemplo, talvez essa pessoa nem acreditasse. Então, eu quero fazer o exercício contrário agora com você, pensar no futuro. A gente já tem ali várias ideias inovadoras, acho que com certeza o NFC é uma delas, mas a gente tem ali na China a gente fazendo pagamento com a palma da mão, pagamento com o rosto e tudo mais. Então, eu queria debater com você, primeiro, se você acha que esses pagamentos inovadores da palma da mão, do rosto, eles podem se popularizar ao redor do mundo, não só no Brasil. E também se tem alguma outra ideia, algo que você observou ali, você participa do mercado muito mais do que eu, que você possa trazer pra gente também de coisa assim que chega pra nós até soar mirabolante. Acho que esses métodos de pagamento, né, que fazem o reconhecimento do rosto, da palma da mão, enfim, são formas de autenticação que vêm tentando se provar há um certo tempo e não decolaram, né? A verdade é que elas são muito bonitas, né, de falar que o estabelecimento tem e tudo mais, mas elas não conseguiram ter atração. Eu já escuto sobre esses métodos de autenticação, sei lá, há mais de 10 anos, né? E a gente vê funcionando, tal, mas muito mais como uma prova de conceito, alguma coisa assim, do que alguma coisa que dê para fazer uma expansão mais massiva. Eu acredito muito nos pagamentos transparentes, né? Hoje ninguém tem tempo, a gente não quer perder tempo. Eu falo muito que a gente quer comprar, mas não quer pagar. Você não quer passar pela experiência de pagamento, aquela experiência antiga de você ficar e você demorar e tudo mais. A gente quer comprar e ir embora, né? Quer pegar o que precisa e ir embora, pensando naquela experiência do Amazon Go, por exemplo, né? Que você entra no estabelecimento, pega o produto e vai embora. Então, acho que esses reconhecimentos, essas autenticações vão vir muito mais nesse modelo, não de você parar e fazer o reconhecimento e tudo mais, mas dela acontecer de uma forma fluida, né? De você entrar no estabelecimento, ele te reconhecer de alguma forma, nem que seja você digitando alguma chave, mas você facilitando e agilizando muito esse processo, né? A gente não tem tempo hoje em dia de ficar em fila. E, ao mesmo tempo, eu acho que quando o cliente tem uma experiência diferente de pagamento, ele acaba voltando naquele estabelecimento por conta daquela experiência diferente que ele teve. Então, ao mesmo tempo que você não quer passar por esse processo, quando você tem um processo que você fala, não, interessante isso aqui, você leva mais gente para ver como funciona, né? Mas eu acredito muito nos métodos transparentes de autenticação e de compra. Eu acho que a gente tem que ir cada vez mais por esse caminho. Por isso que todos os nossos paramentos, né? As nossas soluções, elas precisam estar preparadas exatamente para esse tipo de coisa. Né, para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, eu tenho um totem, né? Eu tenho a Clover Kiosk, por exemplo, com todo um método de identificação de cliente para conseguir agilizar esse processo dele. Ele entra lá no estabelecimento, se autosservir, já pegar alguma coisa, já sair. Enfim, acho que tem bastante evolução para acontecer ainda. Acho que o mercado brasileiro ainda tem bastante coisa para trazer. E se eu fosse um comerciante, eu também, assim como você falou, eu iria querer trazer todas as melhores inovações para o meu comércio e tudo mais, mas assim, pensando em custo, hoje em dia, esse tipo de inovação que vai facilitar a vida do cliente e tudo mais, ele ainda é caro para o comerciante? É difícil de implementar? Como é que funciona isso? Eu acho que as empresas vêm cada vez trabalhando na simplificação da implementação, inclusive, né? A gente sabe que o grande segredo hoje para a gente é o tempo entre a venda e a implementação de um produto, um serviço, uma solução para o cliente. E acho que todo mundo vem fazendo esse movimento, né? Como que eu agilizo esse processo? Como que eu faço uma ativação de uma solução por uma leitura de QR Code, por exemplo? Claro que quando a gente fala de um estabelecimento que tem muita tecnologia no sentido físico mesmo, né? De precisar ter muita câmera, muito hardware, né? Muita solução física. Claro que isso acaba encarecendo e eu acho que é nisso que o mercado vem se especializando e olhando cada vez mais. Como que a gente consegue simplificar esse processo? Tanto de ter cada vez menos fazendo mais, quanto de agilizar esse processo de ativação, né? De implementação. Então, hoje em dia, ainda tem muita gente que busca, né, até por algum receio, alguma coisa assim, coisas que talvez nem precisasse, né, para se resguardar.
E aos poucos, quando ela vai se acostumando e entendendo que ok, está confortável com aquilo, ela vai se desfazendo de algumas coisas e vai escolhendo o que faz sentido para ela. Então, isso e acho que é exatamente esse caminho que a gente tem que seguir, né? E é exatamente o caminho, por exemplo, que a gente segue com a Clover. Como que a gente consegue resolver tudo para o cliente lá naquela solução, sem ele precisar ter 1000 coisas em volta dele, né? Então, acho que é uma tendência, sim. E falando em pagamentos, e a gente falou muito sobre as especificidades do público brasileiro e tudo mais, mas tem algum tipo de pagamento, alguma coisa que você tenha visto em outros países que você acha que poderia ser interessante também para o Brasil? Eu acho que não tem nada muito fora do que a gente já olha hoje, né? Acho que as moedas digitais, obviamente, é algo que a gente ainda não está tão à frente, que a gente vê acontecendo muito lá fora. Mas acho que quando a gente olha quando fala em Pix, por exemplo, ninguém tem, né? Tem acho que 2, 3 países que tem alguma coisa parecida quando a gente fala de pagamento instantâneo. Então, acho que o Brasil está bem à frente do mercado de pagamentos, né? Não acho que tem alguma coisa. Eu acho que está muito mais relacionado à experiência de compra do que à aceitação de fato. Né? Então, a evolução do que já existe hoje. Então, quando a gente fala do Pix, né? As novas modalidades de Pix, aí sim eu acho que tem bastante coisa para a gente trabalhar, a própria experiência. Aí eu acredito muito mais na experiência do que em novos métodos, de fato, né? Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa, né? E para encerrar, a gente sempre encerra com o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E aí, eu vou aproveitar que você já citou aqui moedas digitais, e a gente está falando muito de futuro dos meios de pagamento, e eu quero saber de você se você acha que, principalmente com o lançamento do Drex, a gente vai ver ali um impulsionamento desses pagamentos de fato digitais, né? Porque a gente tem aqui, hoje em dia, dinheiro eletrônico, né? Mas você acha que vocês já vão ter que se adaptar ali a um pagamento mais digital, com moeda digital, Drex e tudo mais? Mário, eu falei isso até nesse evento que eu participei, né, fora, que quando a gente entra com uma solução, mas você entra com uma regulamentação do governo apoiando, isso acontece de uma forma muito mais rápida, que foi exatamente o que aconteceu com o Pix. Né? Então, sempre teve essa necessidade de um pagamento instantâneo e tudo mais. Tinha tentativas de algumas outras soluções no mercado, mas quando o governo veio impulsionando, isso aconteceu de forma muito mais rápida. E eu acho que com o Drex vai ser a mesma coisa. Acho que sim, acho que tem um espaço enorme para moedas digitais, né? Para toda a parte de pagamentos digitais para evoluir. Mas acho que vindo, né, respaldado pelo governo, com toda a regulamentação, o que muitas vezes pode soar para a gente como uma coisa, mas coloca muita regra tal. Mas a gente viu que no Pix isso ajudou bastante, né? Colocar regra para direcionar e para não sair cada um fazendo uma coisa, porque isso também prejudica muito a vida do varejista. Né? Quando você tem uma solução funcionando de formas muito diferentes, por onde eu vou? Por qual caminho eu vou? Né? Então, quando você tem uma coisa melhor direcionada, fica mais fácil para ele implementar, para ele entender, para ele começar a usar. Então, eu acho que a curva de adoção vai ser muito rápida. Então, eu acredito, sim, que a gente vai ter uma evolução e uma adoção desse método de pagamento bem rápida, sim. É muito bom. Acho que o papo foi super esclarecedor, gostei muito. Deu para falar bastante. Pessoalmente, eu adoro trazer empresas de pagamento aqui para a gente ficar debatendo essas ideias futuristas. Eu não sei se teve alguma coisa que eu deixei de perguntar e que você gostaria de trazer para quem está ouvindo. Não, acho que só complementando um pouquinho sobre Clover, que era o nosso assunto principal aqui, né? Acho que quando a gente fala de Clover, quando a gente fala de evolução do mercado, a gente fala realmente dessas plataformas mais parrudas que conseguem trazer um diferencial, inclusive, na milha final, né? Para quem está fazendo atendimento. Então, por exemplo, a Clover faz um acesso remoto à máquina para que você não precise se deslocar ao estabelecimento, para que você consiga dar um treinamento. Então, acho que o grande recado aqui é que, hoje em dia, só fazer pagamento não vai resolver o problema do lojista, né? A gente tem que resolver muitas outras coisas, tem que ajudá-lo a resolver a operação, contratação de funcionários, gestão, ele conhecer o cliente dele. Então, eu acredito muito mais na evolução e que as soluções que antes eram tidas só como soluções de pagamento vão fazer diferença na gestão do negócio, de fato, do cliente, do que só a aceitação de meio de pagamento, né? Bom, muito bom. Muito obrigada por ter vindo aceitar o nosso convite. Gostei muito do papo. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. E não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e conferir também as nossas matérias no site da Exame.
e também pesquisar sobre a Pfizer, Clover e vários assuntos interessantes que a gente falou aqui. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigada! Obrigada pelo convite.